Bom dia, meus queridos alunos. Como é que nós estamos em casa? Estamos bem? Coisa boa, né, pessoal? Vamos começar então com nossos avisos diários, sempre aqui. Primeira coisinha, quero pedir desculpa a vocês. Poxa, professor, o que aconteceu? Nós estamos sem Libras. Nós tivemos um pequeno imprevisto hoje pela manhã, tá certo? Mas já está sendo resolvido, solucionado. Eu espero que as meninas de Libras estejam bem, tá? Então, nada sério, tá? Não precisa ficar preocupado, pessoal. Graças a Deus elas estão bem. Foi realmente um susto que elas tomaram hoje cedo, mas próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com a nossa turma de Libras. Tá bom para vocês? Que coisa boa, professor. Bem, pessoal, vocês repararam que nós estamos aqui. Tá só o senhor aí hoje, professor? O que aconteceu? Calma que eu vou falar já para vocês. Fiquem tranquilos ali. Bem, vamos nossos avisos dessa manhã maravilhosa? Vamos lá, porque hoje são 8 de junho de 2020, com vocês no ar, mais uma escola em casa. Que delícia, né, professor? Exatamente, pessoal. Cheio de novidades, cheio de coisas novas acontecendo. Você, meu querido, minha querida estudante, já está aí com o seu Google Sala de Aula está funcionando? Ainda não? Calma que logo, a partir do dia 29 de junho, a gente vai ter alterações. Bem, hoje, segunda e quarta, né, vocês sabem muito bem que nós estamos aqui sempre ao vivo pela nossa TV Justiça. Exatamente. Então, eu quero que você fique ligado, sintonize aí na TV Justiça. Se tem algum colega, algum conhecido seu que por acaso não conseguiu sintonizar, fala com ele que agora, lá no YouTube da TV Justiça, ele vai conseguir sintonizar. Lá está ao vivo, está streamando também. YouTube, TV Justiça, beleza? E acompanha também as informações. Eu já coloquei lá no nosso Twitter, anota ele aí, não tem? Anota. @Escola em Casa DF. Lá no Twitter do Escola em Casa DF, eu já coloquei a programação das aulas de hoje. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E anota também o @TV Justiça. Isso, tem um Twitter da TV Justiça que está disponível para vocês aí. Bom demais, né? Delícia, pessoal. Quero que você acompanhe todas as informações. Por acaso, se a pessoa não conseguiu acessar a TV Justiça, está sem a internet, mas na casa dele, aí no local onde ele está morando, na região administrativa, tem a TV Gênesis. Isso, pede aí canal 24 para sintonizar. Na TV Gênesis está replicando o nosso sinal. Isso, ao vivo, agora, de 9 às 12, beleza? E se você quiser reprisar essa aula de hoje à tarde, às 13 horas, pela TV União, canal número 11. As aulas anteriores, as nossas aulas passadas, elas estão todas disponíveis lá, ou quase todas, né? Vai que eu falo assim, você não tá não, professor, calma aí. Elas quase todas estão disponíveis lá no YouTube do Escola em Casa DF. Anotou tudo? Registrou? Que coisa boa! Pega então seu caderninho, pega seu caderninho aí agora, já vai se preparando. O meu já está aqui, já está no cantinho aqui, já está na minha mesinha, você já está até vendo minha mesinha aqui, né? Ó, meu já está aqui, daqui a pouco eu vou falar melhor do nosso caderninho e de um outro livro que eu trouxe para a gente pensar. Qual é a novidade? Lembra que quarta-feira passada eu acabei dando uma aula para vocês. Eu peguei, aproveitei minha turma do terceiro ano, meu terceirão, né? E falei de temas de redação. Eu sempre falo, para quem acompanha nosso programa desde o comecinho, sabe que eu trabalho com história. Que delícia, né, professor? Eu trabalho com história. Minha disciplina é história e hoje eu vou pegar para você que está fazendo o primeirão, você que está fazendo o primeiro ano do ensino médio, focado aí, eu sei que você está focado para quê? Para o PAS. Ouvi daqui. Você vai fazer o PAS, né? Que delícia, pessoal. Então, pensando nisso, vou trabalhar com essa temática com você hoje em casa. Feudalismo. Aproveita aquele irmão, primo, sobrinho, colega seu também, que está lá no sétimo ano ali do fundamental. Serve para ele também, corre lá, avisa ele. O professor Toniel vai falar sobre primeiro ano feudalismo, mas ele também, essa matéria serve para você, da história. Então, vamos juntar o útil ao agradável. E aproveitando, estou nas redes sociais. Vai lá, me segue lá no Face, no meu Instagram e no meu Twitter. Só colocar o Toniel Linhares, que a gente está junto. Tem muita dica de história, muita dica importante para você aprender melhor. Galera, a história, ela é show de bola. A história é fantástica, né? Eu costumo dizer, quem conhece a história, conhece tudo ao seu redor. Nós não prevemos o futuro, mas analisamos o passado e fazemos uma grande análise
do momento atual, do presente. Nós conhecemos esse passado, analisamos esse presente também, esse fator história contemporânea. E tem muitas coisas que aconteceram no período histórico que é interessante. Primeira coisa, você tem que relembrar aí, tá? Lá do seu primeiro ano, colocando a história antiga, a história que a gente tem a pré-história é muito interessante, se fala muito dela, sim, pré-história, antiga, média, moderna e contemporânea. Nós aqui, nessa aula nossa, nós estamos na Idade Média. Opa, então já passou a pré-história, passou a antiga e estamos na Idade Média, que é o grande fator da transição, que é o feudalismo, na verdade, é um contexto dentro da Idade Média. Exatamente, porque ali quando você vem com a ascensão em pleno contexto do século IX ali, da Idade Média, a grande ascensão de todos esses aspectos, a alta Idade Média, a baixa Idade Média, é que você vai compreender. Aí você para e pensa assim, professor, mas vem cá, eu sempre tenho uma grande dificuldade nesse contexto ali, dessas histórias, esses espaços-tempo. Pessoal, a gente coloca a história de uma forma linear, para que você consiga se organizar mentalmente em épocas. Lembra daquele tempo quando a gente fala assim, antes de Cristo e depois de Cristo? Pois é para você ter um espaço-tempo se organizando e os grandes fatos, os grandes feitos que aconteceram. E outra, com o feudalismo, eu quero que você desmistifique aquela ideia de falar assim, a Idade Média, Era das Trevas, Época das Trevas, Tempo Perdido. Não, nós vamos conhecer, vamos ver que surgiu muitas coisas interessantes naquela época ali. Coisas fantásticas, deliciosas, eu diria para vocês. A questão do arado na terra, né? A própria forma de se estruturar dentro de um feudo. Coisas assim incríveis, nós podemos dizer. É claro, nós não pegamos as inovações da antiguidade clássica e nem da era moderna, mas teve também mudanças estruturais dentro do período medieval. O que muito chama a atenção é porque dentro do período medieval nós tivemos a presença preponderante muito forte do cristianismo. Exatamente aí. O cristianismo ele foi marcante dentro do cenário medieval, e sem sombra de dúvida, né? A Igreja Católica, em particular, a Igreja Católica, porque as reformas protestantes, protestantismo, a figura de Lutero, aí vai ser outro cenário, vai aparecer um pouco à frente, tá bom? Mas só para você situar que, quando falamos do contexto cristão, ele foi muito forte durante a Idade Média. As cruzadas, as grandes batalhas que aconteceram lá dentro, o contexto da fé, tudo isso realmente fez toda uma sociedade ficar presa à terra. É aí, então, que esse tema feudalismo, ele ganhou essa força. Feudo, na verdade, nada mais é do que terra, lidar com essa terra. Ah, eu sei que você já deve ter assistido Game of Thrones. Fala para mim. Ah, manda para mim lá no Twitter, lá. Eu assisti e eu acompanho. Pessoal, o Game of Thrones, ele se assemelha ao contexto, sim, do feudalismo, pessoal. Você já parou para pensar nisso? Ah, os Starks, né? As grandes casas ali espalhadas no Game of Thrones, mas tudo isso ali é voltado para um cenário literalmente a questão feudal. Cada terreno, cada local, cada espaço, tudo direitinho você tinha estruturado ali dentro. Vamos começar a pensar nisso então? Vem comigo aqui, vamos avançando, pode passar para a gente aí, pessoal. Esse aqui é o meu canal lá no YouTube, tá? Se você não se inscreveu, inscreva nele lá também. É o nosso Radar Atualidades. Sempre tem informação útil lá. Anota aí também. Mas pode passar isso aí, depois eu volto nele. Pessoal, quando a gente fala da Idade Média, e aí está um ponto que eu acho fantástico para você pensar. Quando a gente consegue fazer esse tipo de estruturação aqui. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com o algarismo romano. Aí é onde eu recomendo meus professores de matemática. Dá aquela focada lá com o pessoal de matemática e ajuda. Pode passando, pessoal, que aí vai dando uma... Isso, tem uma artezinha aí legal. Ó, quando a gente fala do século V até o século X, nós vamos ter o que a gente chama de Alta Idade Média. Opa, professor, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi legal. Significa, então, que a Idade Média ela tem dois momentos? Exatamente isso. Ela trabalha com o que a gente chama de Alta Idade Média, é a estruturação e organização do período medieval. Esse é um fato. Então, está sendo ali período de conquista, sim. Se você reparar, eu coloquei ó, os povos bárbaros. Lembrando,
quando a gente coloca no contexto dos povos bárbaros, nós vamos ter o seguinte: os povos bárbaros, na verdade, significam ali aqueles que estão fora das grandes fronteiras. Você deve ter visto isso lá no período na época de história romana, lembra? Isso, grande Roma, havia o contexto de quem era estrangeiro era o bárbaro. Esses bárbaros é que estruturaram toda a Idade Média. Então, com a queda de Roma, com o fim desse cenário romano, inicia-se uma nova etapa no fator histórico ali naquele momento, onde saíram dos grandes centros, que era o que Roma tinha construído, na verdade, né, e concentraram-se dentro dos espaços da Terra. A Europa, na verdade, eu estou falando só da Europa, lembra dos continentes. Aí eu peço para você reforçar essa ideia sua lá naquele contexto da geografia, que eu sei que tem muita gente que às vezes tem dúvida a respeito dos continentes, mas aqui, galera, o foco nosso é a Europa. Então nós estamos falando do contexto europeu, nós temos um pouco da Ásia misturada ali, mas muito pouco ainda da Eurásia, melhor ali naquele cenário. E aí onde eu entro com o feudalismo, mas aonde? O feudalismo ele vai estar pegando justamente já chegando próximo ali ao século X. Dá mais uma avançada aí para mim, pessoal. Então, ou seja, pode ir. Isso. Aí eu entro no que a gente chama de Baixa Idade Média. Reparem, ó, século XI ao século XV. O que significa aqui dentro? Significa que na Baixa Idade Média a coisa estruturou. Exatamente isso. Ela está organizada em alguns aspectos agora, que é a questão do feudo, que vão ser as terras localizadas. Hoje, você sabe que você tem uma estrutura diferenciada. Nós temos o que a gente chama de mobilidade urbana e mobilidade na escala da pirâmide social. Então, ou seja, se a pessoa nasceu de baixa renda, ela tem condição de chegar dentro da pirâmide social a estratificações superiores, estudando, sei lá, ganhando na Mega Sena, enfim, vários motivos ali você consegue. A época não. Se você nascesse um servo, você servo. Se você estivesse num contexto de cavaleiro, ficaria na estratosfera de cavaleiro. Então você tinha essa divisão social que era muito limitada no período medieval. É aí onde você percebe quem era o dono da terra, né, onde você vai ter os chamados dos vassalos. Os servos eram todos trabalhadores, né? Quem lidava diretamente com essa terra. Você tinha que produzir o seu próprio alimento. Então você vê, nós saímos de um cenário da antiguidade clássica lá atrás com os romanos, os gregos, cheio de ouro, de riqueza, estruturas republicanas incríveis, e parece que foi um grande boom, um corte dentro do fator histórico. Que isso é o que vai nos chamar bastante atenção, porque pode passando, pessoal. Aí você passa a ter nesse espaço-tempo o que a gente tem de crescimento populacional. A população, então, ela cresce, ela expande a população, mas de uma certa forma limitada, porque não era fácil você viver nesse período. Pode passar, dá mais um toque. Ó, nós vamos vivenciar na Baixa Idade Média o que a gente chama de movimento cruzadista. As cruzadas, na verdade, foram as grandes batalhas que aconteceram em busca da Terra Santa. Ah, agora entendi lá, professor. Havia também a questão de ir até Jerusalém, né? Exatamente isso, pessoal. Lá você tinha a questão de buscar os objetos sagrados. Isso acontecendo já no século XI ao contexto do século XIII, exatamente ali. Então a gente vai estar pegando por volta já de 1100, 1200, 1300, 1400. Então justamente são os períodos de 1200 à frente que começam as grandes batalhas, né, serem iniciadas. Só para lembrar um macetinho que eu sempre passo para meus alunos de história, quando você pega ali, por exemplo, 1101, né, quando você pega ali desse contexto 1001 para frente, aí onde você já trabalha com o contexto 1101, eu já estou no século XII, 1301, 13, 1415 e assim vai. É tanto que quando, só para ilustrar para vocês, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles estavam na transição do século XIV para o século XV, ali dentro, do 15 para o 16, que aí você já pega, né, a partir de 1501, 1502, aí você já sai do 14 e salta, do 15 e salta para o século 16. Então, as grandes mudanças ali. Então, dentro desse nosso cenário, a gente ainda pega o renascimento comercial. Por que renascimento comercial, professor? Galera, lembra comigo, o fator renascentista comercial é que o comércio também ele tinha estagnado, estava tudo na base da troca.
Por isso que muitas coisas vão ter que voltar a lembrar lá daquele período de Roma antiga, da Grécia, que havia um comércio pulsante. A Idade Média era tudo muito na base da troca. Era um comércio muito mais limitado. Isso pegando o contexto da nossa Europa ali propriamente dita, né? Então, renascimento comercial é na Baixa Idade Média. O que mais? Vamos avançando. Aí eu coloco o renascimento urbano também, os grandes centros urbanos. Antes você tinha, na Grécia, em Roma, grandes cidades, volta da República. Na Idade Média, eram os castelos e as pequenas vilas. Lentamente isso vai sendo alterado. Eu sei que você, minha turma do primeirão aí que está comigo agora, trabalha, já conhece um pouco isso. Você pega lá seu livro de história, você fala, realmente, eu percebo essas grandes transformações que começaram a acontecer dentro desse cenário historiográfico. O legal é isso, é você perceber como que as cidades cresceram assustadoramente. Dá mais uma passa aí pra gente. Isso. Nós vamos pegar a formação das monarquias nacionais, por exemplo. O que significa essas monarquias nacionais? A figura do rei, a figura dos seus vassalos, o conde, o visconde, porque você também tinha uma chamada estratificação social. Como eu falei, vou mostrar para vocês a pirâmide social, mas nós tínhamos lá embaixo, na base, o servo. Essa figura do servo, ele morreu ali, ele ficou ali, não saía dali. Mas eu tinha a turma ali do chamado da classe, né? Que era a classe mais que a média mesmo, de fato, deles ali, representando todos os senhores, os nobres, a nobreza, né, professor? Exatamente. E lá no topo da pirâmide, a figura do clero. Então, a Igreja Católica, ela tinha uma força, a igreja tinha uma força muito grande. Ela controlava a situação. E ela também era senhora feudal, hein? Vamos lembrar disso aí. A igreja também era uma senhora feudal, possuía posses. Dá mais uma passada para a gente aí, pode ir avançando. E aqui eu lembrei dos séculos já 14 e o século 15, que são as crises dos séculos. Esse período aqui é quando a Idade Média ela entra em declínio mesmo. Ela começa a ruir, porque você vai ter uma expansão comercial muito forte. Essa expansão comercial maior, mais forte, digamos assim, é que vai fazer a retomada comercial com tudo. Aí você vai ter uma classe social chamada burguesia, que vai surgir ali. É fantástica. Pode avançar um pouquinho mais. Mas aí é onde a gente vai pegar entre a ideia da alta, pode passar bastante isso, a ideia da alta, e aqui eu coloquei a ideia da baixa idade. Alguns fatos que nos chamam a atenção, que eu quero que você entenda isso melhor, tá? Quando a gente fala as invasões bárbaras, por exemplo, as invasões bárbaras foram o começo do cenário da Idade Média. Aí nós tivemos a descentralização política. O que significa? Eu tenho uma terra, eu comando aquela situação, outro vai comandar o outro espaço e assim vai. Então você vai ter vários comandos ali dentro. Então, por isso que a gente chama de descentralização. Nós vamos ter a ruralização na sociedade, exatamente isso. Enche a tela para mim, pessoal, coloque em tela cheia para os alunos verem melhor essa parte em casa. Isso, perfeito. Ó, ruralização, formação do feudalismo, consolidação da igreja. Beleza, na alta. Na baixa eu tenho cruzadas, renascimento, ressurgimento urbano, crise do feudalismo, surgimento da burguesia e do capitalismo. Veja você que no final da baixa você já pega algo que você conhece, que é a burguesia e o capitalismo. E lá na alta você pega a consolidação da igreja. Então você passa a ter os domínios sociais. Hoje a gente sabe que basicamente o Estado brasileiro e outros grandes estados, outros países, também trabalham com o que a gente coloca como o Estado, a igreja, né, no caso não tão presente, é o Estado laico. O Estado laico é justamente aquele Estado que não tem uma religião oficial, como eu tinha na Idade Média. Aí você vê o grande diferencial, né? Pode passando para mim aí. Então vamos lá. Aí eu coloquei uma linha de tempo, ó, o que a gente chama de Idade Média. Nós pegamos a parte antiga e pode avançando. Então aqui foi Roma, 476, século V. Ó, lembra desse macetinho, século V. Lembrando, inclusive, que a UNB, o PAS, né, sempre trabalha muito com espaço-tempo para vocês. O Oriente, a queda, né, quando eu saio da Idade Média, vai ser queda de Constantinopla, 1453. Aí eu já estou aqui o quê? No século XV. Tá? Então você vai ser o grande transição do que a gente chama da Baixa Idade Média. Aí você se organiza espaço-tempo. Algo que eu sempre chamo a atenção, meus alunos, é que apegue-se ao tempo.
né? Você precisa, pelo menos, conhecer esse fator de tempo ali. E o Oriente, lá no mundo árabe, ó, nós tínhamos o islamismo. Ah, aí uma dica legal. Você está reforçando seus estudos, está recapitulando muita coisa, dá uma olhadinha no filme chamado As Cruzadas. Recomendo você. Eu sei que nem todos têm, mas quem tem acesso ao Netflix ou alguns outros portais de filmes, dá uma olhadinha no filme As Cruzadas. Ah, eu já assisti. Não, não assisti ainda não. Assista, tá? As Cruzadas, com Orlando Bloom. Muito bom esse filme. Aquele cara que fez Piratas do Caribe, sem ser o pirata, né? Um outro lá que estava sempre com Jack Sparrow ali, acompanhando as aventuras. Então, aquele outro ator que é chamado Orlando Bloom faz parte desse filme. Recomendo, você vai adorar esse filme. Aí depois você comenta comigo aí nas redes sociais, tá bom? Pode passar, pessoal. E aí, então, é o que a gente chama de feudalismo. Deixa eu cortando, vir para cá. Deixa eu pegar aqui. Ó, quando a gente pega o contexto do feudalismo, por exemplo, a gente tem essa noção legal do que representa o uso dessa terra toda. E o conceito, né, pessoal? Porque a gente vai pegar essa visão de conceito legal. A Idade Média, feudo. O que é o feudo? Terra. Terra. Eu tenho a terra. Ó, terra que eu piso. Isso é o contexto do feudo. Agora o desafio é: como que eu vou trabalhar com essa terra? Como é que eu vou fracionar essa terra? Como é que eu vou dividir tudo isso? Aí onde a Idade Média pega. Então repara que, se você olhar por essa imagem, coloca na tela cheia pra gente aí. Se você olhar nessa imagem de forma bem interessante, você vai ver o feudalismo, onde está escrito feudalismo. Olha o castelo ao fundo, tá? A questão do tempo de trabalho. Olha o gado, o lavrador com o arado. Você viu que ao redor do castelo você tem vários pontos de plantio? Aqui é um calendário, pessoal. Áreas mais secas, áreas sendo aradas, limpas e o pasto dos animais, beleza? Então, pessoal, nessa imagem aqui, você vai perceber claramente isso aí, ficou na sua mente já, que você consegue ter a noção do espaço-tempo da zona de plantio que eles tanto queriam. Porque trabalhavam muito com isso. E, lembrando a vocês que o inverno, lembra, o inverno na Europa é rigoroso, ainda mais em tempos daquele período ali, era muito mais rigoroso, né? Então você pega a produção feudal nossa, o feudo, proprietário e quando a gente tinha o privilégio. Então, quem era? Era o senhor feudal. Esse senhor feudal que controlava essa terra toda. Então, eu era o quê? Era um simples servo, que trabalhava para ele, arando ali, ó, a terra de dia a dia, sol a sol, tá? As relações de dependência. Quais são as origens dessa relação de dependência que a gente passa a ter, ó? Os romanos, vila, que era feudo, né? Colonato, servidão e o fator do cristianismo. E aí onde eu pego os germânicos? Aí eu tenho o comitatus, né? Lealdade, benefício, recompensa e o direito constitucionário. Então, é o direito que eu tenho de lidar com essa terra. Como vocês deram um zoom aí, beleza, para a gente ter a noção. Então, as duas formas aí que você está vendo entre romanos e germânicas é o que vai fazer o diferencial dentro da Idade Média, que é como vai ser a relação de poder. A Europa estava toda estratificada, você tinha os grandes reinos. Lembrando, eu não tinha na época, se você pega o mapa hoje da Europa, o que você vê lá? Você vê França, você vê Alemanha, você vê Itália, você vê Portugal, Espanha e por aí vai. Na época não, eram reinos germânicos, francos, né? Então você tinha ali os visigodos, esses reinos foram crescendo, foram prosperando. Aí sim, lá na frente, é que vão virar o quê? É que vão estar virando países. Mas, por enquanto, eram reinos. O que mais? Pode passar aí pra gente. E aí eu coloquei, tá? Esse, já que eu falei dos reinos, né, para vocês ali, a gente foca isso também, pode ir, no contexto de um mapa, onde você vai ter essa noção. Dá um zoom para os alunos aí pra gente. Nesse mapinha você vê essa ideia do reino que eu falei com vocês, ó. O reino franco, visigodo, reino suevo, Vascões, tá? Onde você trabalha com os maiores, ó, reino ostrogótico, e aí vai. Essa daqui, ó, o mapa que você acabou de visualizar aí, é justamente a parte que eu chamo de reinos. Então não eram países, eram reinos. Por quê, professor? Porque aqui você pega, ó, o grande feudalismo avançando, a grande contexto da propriedade da terra, que eu acho incrível como que isso era estruturado, pessoal. Então você tem invasões e deslocamentos populacionais. O meu rei foi atacado. O meu rei foi atacado, nós temos que avançar,
migrar dali. Nós perdemos aquela batalha. E aí você vai estar sob o domínio de outro reinado. Tenha isso. Então, por isso que os deslocamentos populacionais eram corriqueiros naquela época. Aconteciam muito. Síntese, né, de elementos do Antigo Império mais povos bárbaros. Eram constantes. Então, professor, quando é que essa coisa toda começa a estabilizar um pouquinho melhor? A partir da Baixa Idade Média. Exatamente. Porque na Baixa Idade Média, a gente vai perceber que há uma estabilidade social quando os grandes reinos se estabilizam. Então os reinados faziam toda a diferença. Exatamente isso. Esses reinados faziam a diferença. Eram chamados protetorados. Os caras protegiam os seus servos para ter seu trabalho. Aí a coisa começa a melhorar um pouquinho ali em questão de dominação para eles, tá? O que mais? Vamos lá. Coloquei uma característica geral para vocês estarem vendo comigo. Pode passar. E aí a gente vai perceber já os povos bárbaros. Porque eles estavam lá, né, professor? Exatamente isso. Eles estavam dominando seus espaços, tornando-se, na verdade, reis, reinados, estruturas. É basicamente, aí repito, quem acompanhou a série Game of Thrones, por exemplo, eu estou citando Game of Thrones porque é a mais famosa, né? É onde você está acompanhando aí, deve ter visto em algum momento, e aí é onde você vê os reinados, as estruturas, os que tinham mais poder, né? Os que não tinham, os mais afastados, a galera da muralha, perdidos ali, né? Era o último flanco, né? Digamos assim, de toda essa história. Eram os caras, estavam lá, soltos. Então nós temos, povos fora das fronteiras, era o que eles chamavam de 5 culturas, o greco-romano. Eles agora viraram a moeda, né? Porque eles começaram a se estruturar melhor. Os germânicos, principal grupo, suevos, lombardos, por isso que eu mostrei para vocês o mapa dos reinos que nós tínhamos ali. A economia agropastoril. A economia agropastoril não foi algo evolutivo, ela continuou. Só que, na verdade, lentamente começaram a melhorar as estruturas de plantio, o arado, mas era difícil ainda para eles. A ausência do comércio e moeda. Gente, com a queda de Roma, muita coisa deixou de existir. A ausência da escrita, começaram a buscar, né, os povos bárbaros porque não estavam em Roma. Eram politeístas, vai tentar entrar no monoteísmo. Inicialmente sem propriedade privada, não tinham. Poder político, caça de guerreiros. E o direito constitucionário, né, que era a tradição, passa para mim e para o outro. E o que a gente chama de comitatus, laços de dependência entre guerreiros. Galera, toda a estrutura do povo bárbaro, começa a deixar de existir. Professor, então quer dizer que com a queda de Roma, os romanos, é claro, também ficaram super perdidos, mas os bárbaros começaram a tomar conta, começaram a se estruturar então melhor. Exatamente. É aí onde os reinos começam a trazer mudanças profundas. Pode passar para mim. Então, ou seja, aí, vamos dar um foco nesse mapa, legal? De novo, eu coloco no mapa agora para você focar nos reinos. Tá vendo lá em cima? Anglo-saxões, por exemplo, tá? Nós vamos ter os suevos, visigodos, tudo isso aqui, Franco, virou França no futuro, né? Os anglo-saxões, é onde nós vamos ter o Reino Unido hoje em dia. O contexto dos ostrogodos, tudo isso aqui que você está vendo, Roma aqui embaixo, você viu no mapa, Roma, é onde você tem a Itália. Então, a gente percebe, turma, que todo esse cenário que eram de reinados, hoje são países. Você percebeu, então, o contexto? Você percebeu isso legal? Você percebeu que o interessante aqui é a gente compreender, porque eu não gosto só de falar assim, a história foi isso, isso, isso. Não, eu quero que você entenda comigo aí de casa, né? A minha sala de aula são vocês. Eu quero que você entenda que esses reinados tornaram-se países, pessoal. É aí onde você dá o grande pulo do gato, turma. É onde você consegue compreender a existência desses países hoje em dia. E você fixa, você memoriza isso. Professor, a Europa era o contexto desse mundo todo. Exatamente isso. A Europa era esse cenário. Só existia isso ali para eles. Porque nós estamos falando do contexto europeu aqui. Não vou lembrar aqui da Ásia, do Oriente Médio. Não agora, não nessa aula. Então, nós tínhamos tudo isso que tornou-se país hoje em dia. A disputa de poder, fronteiras,
A questão da língua, pessoal, o dialeto que tornou-se uma língua oficial. Olha que delícia isso. Você reparou a sonoridade nossa? O português, quando o espanhol fala, a língua hispânica fala, você parece, parece que eu reconheço essa palavra. Você quer quase que arriscar e falar também. Aí você pega o italiano, né, quando ele fala buongiorno, você fala, pô, parece bom dia, né? O espanhol, buenos dias, né? O francês, né, quando ele fala bonjour. Então são coisas que parece que assemelha. Por que isso? Porque o nosso tronco linguístico é a origem latim. Ele brota daí. Isso é fantástico. Aí, é claro, né, os portugueses ficaram com essa nossa língua. E outra, a nossa língua, o português, é diferenciado do português de Portugal. Tá? Então, como da Ilha da Madeira, por aí vai. Então, você percebe isso notoriamente, a evolução historiográfica da língua ao longo dos anos. Incrível. O que mais? Vamos passar do mapa, vamos avançando. E aí a gente percebe aqui o contexto do feudalismo. Aí eu já posso trabalhar com toda a ideia, o que ele chamou a atenção para a gente legal também aí. Ó, então, o que esse feudalismo significa? Nós estávamos ligados àquela questão agropastoril, que era justamente o fator dos germânicos, trabalhava muito claramente com isso também. Então, essa estrutura começou a ficar muito interessante ali para a gente. E manteve, né, ó, economia. Tela cheia para você na sua tela aí que você vai curtir bastante agora. Então vamos lá, isso. Economia agrícola, autossuficiência, subsistência, tá? E sem comércio e moeda. Manteve, né, professor? Manteve. Unidade econômica básica, feudo, benefício, terra, planta, produz, manso senhorial. Era o castelo, mas as melhores terras. O senhor ficava com uma coisa boa, né? Manso servil, terras arrendadas, lotes, glebas ou tenências. São terras mais afastadas. E aí eu vou mostrar isso nessas duas imagens, ó. Eu tenho um manso comunal, bosques e pastos. Aqui, ó, nessa casa que você está vendo, ó, é a visão interna da casa de um servo. Reparem, né, a humildade dele. A questão, inclusive, tinha até animais dentro da casa, que era para aquecer em tempos de frio. Do lado, você vai ter a vila toda. Então, você tinha a zona de produção e as melhores terras, entre o manso senhorial e o manso servil. Então, ou seja, nesse ponto aí, quando você percebe entre manso servil e manso comunal, que dentro do contexto do manso servil, por exemplo, eram as terras maiores, que os senhores colocavam todos para trabalhar, que iria usufruir o senhor naquele momento dele. Já o manso comunal ali, quando a gente coloca, eram geralmente os bosques, os pastos, que estavam, na verdade, bastante, inclusive, esgotados. Mas esgotados mesmo até. Imagine só, um manso servil próximo ao manso comunal. Aí o cara começou a pescar, a caçar o tempo todo, aquela trituragem dele, aquela coisa louca dele toda lá. E, de repente, lá do manso comunal, os animais começaram a migrar para o manso servil. Ou seja, as melhores caças iam para o manso servil. Os animais são espertos, né? Os animais são muito espertos. Eles sabiam que aqui estava algo não muito bom para eles, então não vamos embora para lá. Porque era tudo muito perto. Aí eu sei que você deve estar pensando o seguinte... Você está pensando o seguinte, professor, como é que essa galera conseguia fazer esse controle todo? Havia soldados, pessoas olhando, olheiros, né, que fiscalizavam tudo isso ali também. Ficavam bastante de olho nessas estruturas, para evitar que eu, humilde servo, fosse caçar lá na terra do manso senhorial, por exemplo, que eram a coisa toda. E uma curiosidade legal da Idade Média, quando eles não estavam em guerra, conflitos, grandes batalhas, sabiam que as caças deles eram justamente os campeonatos que eles faziam de caça e até mesmo de lutas, batalhas, era para manter a estrutura física no ritmo da batalha, para não perder ritmo de batalha, por isso que tinham os jogos feudais, era tudo bem estruturado. Aí eu já vou pegar um outro clássico ali dos grandes reinos. Para quem já assistiu, tenho certeza que alguns já assistiram isso, filmes longos, chamado Senhor dos Anéis. Exatamente. Ali dá para você ter uma noção legal também dos reinos. É claro, tira um pouco o momento fantasia, mas eram como eles se estruturavam também. O que mais? Vamos lá, dá uma avançada para mim aí, pode passar. Ó, então, quando a gente pega a sociedade, lembra que eu coloquei que a sociedade era meio que travada, né, professor? Era.
é o que a gente chama de estamental. Pode ir avançando. Ó, então, ó, quando você vê, ó, a pirâmide já surgiu na minha tela aqui. Então, a pirâmide era justamente o que dividia essa sociedade. Como que eles estavam estabelecidos. Ó a figura do servo. Servo tinha todas as obrigações. Tela cheia para você, isso. Então, nós temos, ó, servos, obrigações. Covéia, talha, banalidade, tostão de Pedro, dízimo, mão morta. Professor do céu, isso aqui eram os chamados dito impostos, né? Isso. E aí onde você tinha os vilões, eram quase servos, porém com menos obrigações. Aí a figura do cavaleiro do lado, a nobreza, terra, poder político, defesa. E a igreja, clero, terra, poder político e a salvação. Estava com eles. Por isso que a gente fala estamental, como você está vendo aí, ó, posição social definida pelo nascimento, mas não por critérios religiosos como na Índia, né? Poder vinculado à posse, à extensão da terra e alguns laços de dependência, que a gente chama de sucerania e vassalagem. Observou comigo, então, turma, como que essa galera estava dividida? Era uma pirâmide social. Então, como eu falei para vocês no começo da nossa aula, se eu nascesse servo, morreria servo. Então você tinha, ó, esse estamento que a gente chama, é a sociedade parada ali dentro. A mobilidade social não era fácil. Tá, é claro, um ou outro poderia chegar ao contexto do clero ali, mas seria o quê? Um abade, seria a figura de um padre, mais humilde ou não, dependendo das ordem beneditina, os franciscanos e por aí vai. Porque tinha vários processos dentro da igreja que ela controlava a situação toda. Ela também era uma senhora, ela também tinha terra, cabe lembrar isso. Então você tinha uma sociedade bem definida, onde explorava esse serviço do servo. Como eu falei, a moeda não era algo que acontecia rapidamente, não. Ela saiu de cena e a Idade Média estava tentando estruturar esse fator social novamente. Eram tempos difíceis. Pode passar. O que mais? Ali no contexto, aí eu peguei um outro ponto para você pensar aqui comigo, tá? Quando a gente chama durante o feudalismo, aqui o momento do trabalho, literalmente, que se tinha. Então, ó, a talha. Eu peguei um conceito aqui do que a gente tinha. A talha era um tributo que era pago pelos vassalos para o custeio da defesa do feudo. Então, isso, o cara tinha que estar trabalhando o tempo todo ali, pagando por isso. Consistia da parte da produção realizada na unidade agrícola. Gente, que unidade agrícola era esse, professor? Feudo. Quem era o feudo? A terra. Era a porcentagem da produção obtida no trabalho do manso civil que era para o senhor feudal. Ah, então eu estava pagando para o senhor feudal. Exatamente. Produção, eu me alimentava com pouco, porque você tinha os duros impostos em cima de tudo isso. E aí, a maior parte, ou seja, a grande parte, ficava para o senhor feudal. Tempos difíceis, tempos muito difíceis. Avança. Dentro dessa lógica, então, aí, bota na nossa tela cheia, que aí você vai ver toda a estrutura, como ela funcionava. Então, eu tenho, ó, lá em cima, pessoal, castelo, tá certo? Olha aí, olha ao redor dele, olha o bosque, olha o manso senhorial aí. O moinho, se eu quisesse moer milho lá, por exemplo, eu ia ter que pagar por isso. O manso senhorial, tá vendo aqui pertinho dele, ó, tá vendo? Área de plantação, aquela coisa toda bem mais perto do castelo, né? Aos passos, manso comunal, manso do servo, ó, terrinha velha pequenininha, difícil. O manso servil, áreas ali próximas, sempre bem fiscalizar. A igreja, monitorando tudo, e a zona de plantação. Aqui eu peguei um exemplo de feudo, tá? Um exemplo de feudo que dá para você ver como é que todo ele era estruturado. Então, ou seja, reparou, ó, o castelo, ele não tá lá em cima, é dali, ó, onde o senhor consegue observar todo o seu domínio. Ele observa toda a sua área de dominação. Era onde o senhor sabia o que cada servo estava fazendo, controlando e tal. E ao mesmo tempo, é claro, né, com a sua segurança ao redor, os seus soldados. E isso por quê? Porque você sendo um conde, um visconde, porque você tinha classificações, tá? O rei estava lá em cima, controlava toda essa situação. Passava tudo pela mão dele, ali dentro. Mas não dava para estar em todo lugar, né? Por isso que ele tinha os seus vassalos. É, relação de vassalagem. Um exemplo, eu era um conde, eu cuidava de um
condado por aí, era um barão, tá? Então você tinha uma área maior de fronteiras. Essas classificações eram títulos da nobreza para dar valor a seus grupos, os seus pares, para controlar melhor a população e serviço, né, pesado que os servos faziam. O que mais? Avança um pouquinho. Colocamos isso, aí eu coloquei uma questão para dar uma quebradinha com vocês aí nesse meio tempo. Na verdade, eu quero fazer um comentário em cima dessa questão, por isso que eu já deixei ela prontinha. Coloca na tela cheia para a gente, ela, perfeito. Ó, questão, período histórico da Idade Média vigorou entre os séculos V e XV, sobretudo no espaço europeu. A respeito desse período e de suas características, julgue o item que se segue. Vamos lá. A prática que obrigava os servos a trabalharem alguns dias da semana no manso senhorial denominava-se talha. Gente, isso está errado. Por quê? Na verdade, era chamada, essa prática chamávamos de corveia ou corveia real, tá? Do latim, corrogare, exigir através do francês corve. É uma obrigação presente no modo de produção feudal e correspondia ao pagamento através de serviços prestados nas terras ou instalações do senhor feudal, ou feudo, vassal ou estado. Então, ou seja, serviços prestados e não a talha, tá? Que aí você já tinha um outro contexto de pagamento de impostos. Então, nesse caso, a corvéia, que era o seu trabalho, ó, braçal, que você tinha que fazer ali o tempo todo. Então, fiz uma punição, teve que pagar, pagava ali, perfeito? Então, é justamente aí onde a questão cobra de vocês. O que mais? Tem outro ponto. Eu coloquei uma outra, tela cheia de novo lá para ti. Olha só, outro item. O período histórico da Idade Média vigorou entre os séculos V e XV, sobretudo no espaço europeu. A respeito desse período e de suas características, julgue o item. 2. Economia rural e sociedade hierarquizada são características marcantes da Idade Média. Certinho, rural, hierarquizada, perfeito. A observação que eu coloquei o comentário para vocês, ó. A sociedade feudal se caracterizava por ser uma sociedade estamental, ou seja, uma estrutura social fixa, hierarquizada e que estava dividida em estamentos. Beleza? Ficou tranquilo para você nesse ponto? Isso, porque aí você consegue entender o que é essa ideia. Quando você faz questões, o gostoso é esse. É você fazer questões e você entender o porquê que ela está certa, o porquê que ela está errada. Porque você fixa bem melhor. Aí você consegue compreender. Eu gosto de lembrar sempre, você trabalhou com uma sequência de teorias. Agora você tem que trabalhar com uma boa sequência de exercícios. Lembrando, nossa turma de primeirão aí, meu primeirão. Quando você vai pegar o contexto do PAS, não vem com aquela conversinha mole, pô, meu primeiro ano e tal, né? Eu vou fazer aqui, não vai fazer de qualquer jeito, não. Eu quero que você foque nisso aí e faça com maestria esse primeiro ano. Tá? Porque você vai ter uma boa classificação no PAS, aí o segundo ano você mantém o nível, o terceiro ano você mantém o nível, mais ainda, aí você consegue colocar no bolso o curso que você quer. Aí fica muito mais fácil. Para que sofrer se você pode antecipar sua alegria? Vamos ajudar, né, galera? É o PAS, eu quero vocês lá dentro, viu? O que mais, professor? Vamos lá, bora avançando. E aqui eu coloquei um outro cenário, só para a gente ter uma noção de como que esse manso senhorial também e o domínio, né, de um feudo, ele funciona. Porque eu acho legal você ter isso em mente. Pode dar mais um toquezinho aí? Beleza? Então, ou seja, quando a gente pega, nesse caso, coloca a tela cheia e dá mais uma avançada. Isso. Ó, quando a gente pega aqui, ó, essa ideia do castelo aqui, você vai ter a ideia de um feudo de novo. Ó. Castelo do Senhor, perfeito, você já sabe. Torreão feudal, tá? Torreão feudal é onde você tinha também todo o trabalho ali de controle de produção. Reserva senhorial, número 3, ó. Você viu? Pertinho do castelo, turma. O moinho no cantinho. O moinho era onde você fazia o trabalho, por exemplo, do milho, o trigo, né? O trigo em particular, né? Porque o contexto do trigo era o que eles mais usavam. O milho vai ser depois. Florestas, nós tínhamos o ponto 5 aqui, ó, a zona florestal. Aldeia, galera, olha o contexto das aldeias. Ó, aldeia aqui na frente, ó, tá vendo? Olha o senhor lá do castelo, ele consegue ver a aldeia dele. As terras arrendadas, ó, terras mais afastadas, cobrava-se deles também.
terras baldias, número 8. E lá no ponto, áreas de arroteamento, ó, pequenas áreas de produção também que se tinha. Então, o que eu pego aqui? Eu pego uma política descentralizada completamente, e, ou seja, onde a Igreja Católica começa a dominar determinadas situações. Porque aqui a palavra, ó, teocentrismo, que a gente chama, teo, Deus, hein? Deus. Deus no centro, centrismo. Então a Igreja Católica fazia parte do processo. Não posso esquecer isso jamais. A Igreja Católica estava ali, ó, no meandro o tempo todo. Ela também fazia parte desse processo. A Igreja, uma instituição, realmente senhora também, conformismo e continuismo. Então eu tinha que rezar ao contexto de Deus e me conformar com o que eu tinha. Então, professor, eles trabalhavam isso na mente das pessoas, exatamente isso. Então, você tinha um contexto de uma sociedade muito dividida, né? Por isso que o termo estamental, dividida nas suas categorias ali. E ética paternalista cristã, ou seja, se você não fizer o que eu estou te mandando, é pecado. Você vai queimar no fogo do inferno. Então você tinha muito isso. Era um contexto muito paternalista. Era uma forma de ter o controle e o domínio sobre essa sociedade. Percebe essa estrutura? Pode passar. Então a gente começa a ter essa noção. Por isso que as coisas se dividiam muito, né? Entre o que os romanos faziam. Vamos recapitular esse ponto de novo, né? Porque a gente fala da Idade Média, feudal, 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 e eu não posso deixar de fazer com que você esqueça esse momento. Os romanos, ó, tinham um estilo, os germânicos tinham outro estilo, que isso fundiu no que nós temos a Idade Média, no que foi a Idade Média. Ó. Dependência entre servos e senhores, origem romana. Germânicos, comitados, dependência entre nobres, base do sucerania. Você viu que a Idade Média, ela pega isso, o feudalismo, né? O colonato, fixação na terra, o servo, o contexto da origem da servidão, beleza? E a subsistência, ausência de comércio e moeda. Porque era tudo, então, na base da troca. A moeda, pessoal, ela vai começar a surgir ali por volta, assim, não é que ela vai surgir, mas digamos assim, ela vai voltar a ser utilizada, tá? Entre o século XIV, XV, nesse momento. E as vilas, grandes propriedades rurais, os feudos, originaram os feudos, a economia agropastoril. O que eu tenho aqui? Eu tenho a fusão desses dois elementos, romanos e germânicos, para que é o que a gente chama do feudalismo. Romanos, a igreja. Germânicos, o direito, a tradição oral, que era constitucionário. Essa terra é minha, passa-se esse cenário da oralidade para eles ali, que era o que eles mais queriam também, né? Tinha essa estrutura toda. Mas o uso da força, da luta, da espada. Olha a nobreza aí dominando a situação. Por isso que a nobreza e a igreja estavam, ó, ali, ó, caminhando juntos. E o servo, tadinho? O servo era lá atrás, né? Não tinha muita opção para ele também. Pode passar. Dentro desse cenário todo, então, nós vamos perceber que surge alguns elementos distintos nessa Idade Média nossa, que era o que a gente chama do Império Bizantino, Bizâncio, momento único, né? Vai ser uma outra pegada do Bizâncio, porque o Império Bizantino, ele vai estar ligado a o que a gente tinha mais a parte oriental, já de frente ali com os árabes, né? Tinha essa pegada toda também. Então você pega o que a gente chama de Império Romano lá do Oriente, tá? Lembra desse nome? Constantinopla. Inclusive tem uma igreja fantástica na região de Bizâncio, né, onde Turquia, atualmente é Turquia. Depois você corre lá no mapa, dá uma olhadinha lá. Tem uma igreja lá chamada Igreja de Águia Sofia, ou seja, Santa Sofia. Ela remonta esse período aqui para a gente ter uma ideia. Fantástica. A parte da construção, a construção é sólida, ela é firme, né? As luminárias, o contexto dos desenhos, a arte cristã que tem lá dentro é bem interessante. E é onde você pega Constantinopla, considerada essa capital do processo, Antigo Bizâncio, né? Hoje nós estamos, como eu falei, é Turquia, Turquia, Istambul, né? Então, local totalmente privilegiado, local muito bonito, entre o Oriente e o Ocidente. É a porta, é como aqui, ó, eu estou no Ocidente, aí eu vou vindo, e aqui eu estou no Oriente. Então você tem uma fronteira desse cenário, que eu acho incrível, porque é o ponto comercial que mais vai interessar para eles ali. Esse ponto comercial de interesse que vai nos chamar a atenção também. Por isso que a gente fala, ó, rota de comércio.
Ah, professor, então começa a ter uma mudança, que é lá aquela que o senhor falou por volta do século XIV, ali para o século XV, que é justamente da troca de moeda, que volta, é basicamente isso. Porque você já sacou que o processo do feudalismo, ele é a terra, era troca, era mercadoria. Eu trabalho em prol do meu senhor feudal, isso era um fato, né? Agora, a gente começa a avançar na escala histórica, turma, que era justamente perceber que um comércio estava surgindo. Mas quando? Mas quando eles começaram a ir para onde? Ir lá para o contexto da Europa Oriental, que era a fronteira com a Turquia. Lá era um outro comércio, que eu tinha, né? Então, comércio ativo, produção agrícola, próspera e riquezas. Ah, professor, então ali era o grande gancho comercial, né? Que passava a ter isso, a mentalidade desses senhores, a burguesia que não existia, começa a surgir aqui. Resistência às invasões bárbaras, eram os estrangeiros, o povo do Oriente Médio, tentando para a Europa. Centralização política, o imperador, você tem esse contexto do rei na Europa feudal e o império retomando seu conceito na parte oriental, isso que eles não queriam. Então, na Constantinopla, o césaropapismo, ó, chefe do exército, mas da igreja, para os senhores feudais e para a Igreja Católica, não era um bom negócio. Ou seja, o Império Bizantino, fique lá, fique longe da gente, o Império Bizantino, que a gente não quer ele aqui perto, não. Ele está mudando, ó, toda a estrutura de poder. Você percebe isso? Eu quero que você entenda essa mudança, turma. Nós saímos de um cenário feudal, uso da terra, o rei controlando, que era o grande senhor feudal, os seus vassalos ali dentro, porque o feudalismo significa isso, para uma estrutura de fronteira lá do bizantino. Então, significa que a Europa feudal não era uma coisa só, não era um único produto onde você colocava tudo no mesmo bolo e achava que ia dar certo. Não era isso. O feudalismo significava que a parte da Europa que a gente conhece hoje, certo? Vou de novo exemplificar com alguns países, como Espanha, como Portugal, como França. Esse grupo ali era um jeito. Mas se eu fosse lá para o Oriente, ó, aqui em Bizâncio, eu teria outra forma de ver tudo isso. É aí onde você diferencia esse ponto europeu. E finalizando esse ponto nosso, pode passar mais um? Aí onde eu dou uma ideia, só para você ter o contexto, que Justiniano, por exemplo, vivenciou isso lá na parte do Império Bizantino. Ó, Península Itálica, Itália que você tem, aí tá legal com você, a Ibérica, o norte da África, compilação do direito romano, corpus juris civilis, poderes ilimitados ao imperador, privilégio para a igreja e para a nobreza e marginalização de colonos e escravos, burocracia centralizada e a igreja de Santa Sofia em Constantinopla. Ou seja, pessoal, nós tínhamos dois momentos feudais, né, professor? Exato. Um que era o cenário de Constantinopla e o outro que era o cenário da Europa feudal, localizada ali próximo ao que hoje é uma Espanha, do que é uma França hoje em dia. Você percebe como esse fator histórico ele é saboroso para a gente sentir isso nele? É isso que eu quero, que você entenda a história a partir de elementos que a gente vive hoje e compare, aprecie isso. Uma dica que eu quero dar para você, meu querido, minha querida aluna, é o seguinte, você que está aí firme e forte, momento de estudo, essa é uma obra que eu recomendo demais, tá? Essa daqui. Será que o pessoal vai conseguir? Ah, não, câmera fechada, perdão. Deixa eu focar aqui na minha câmera. Nessa câmera aqui o pessoal acha que... Aí, vou chegando. A voz do além, a minha voz aqui, fala comigo se tá bom. Perfeito. Beleza, essa daí. Tá? Aqui é uma breve história aí, beleza? Pegou? Pegou. Uma breve história da humanidade. Esse é Yuval Noah Harari. O Harari. Eu fiz uma citação uma vez de uma frase do Harari aqui nas nossas aulas aqui com vocês, já na minha apresentação no nosso Escola em Casa, você já deve ter curtido. Uma breve história da humanidade. Recomendo. Ó, se eu não me engano, tem escola pública nossa do ensino médio, assim que você voltar, tá? Para o presencial, que já tem essas obras compradas lá, tá? E quem puder, eu sei que nem todo mundo, mas quem puder,
fala com mamãe, fala com papai para comprar essa obra. Eu sei que você vai falar assim, professor, eu estou vendo a obra do Paz, professor. Tá, eu sei disso, mas é uma obra legal, vale a pena você pegar, dar uma leitura diferenciada ali. Como também sei que tem muita gente que já leu esse ali. Se você leu, manda para mim essa informação lá no nosso Twitter, que o nosso Twitter qual é? @Escola em Casa DF ou @TV Justiça. São 2 tweets que a gente tem aqui também. Manda que eu sei que você vai curtir lá pra caramba essa obra aqui, quem já leu. Eu recomendo, eu tô lendo ela pra você ver, ó. Tô lendo ela pela 2ª vez. Você vê como é que a coisa... Quando é boa, a gente tem que repetir mesmo, tá bom? Pessoal, eu quero que você não saia daí, continua aí, porque vamos ter aula do 2º ano. Isso, 2º ano, tá? A professora já está por aqui já. Segura que eu volto de novo, mas calma, vou voltar só para apresentar o nosso programa. Muito obrigado pela aula, fiquem em casa se puder e até a próxima. Eu volto já, mas só para apresentar. Curtindo, espero que vocês tenham gostado dessa aula de história. Eu amei estar com vocês. Valeu, pessoal, até daqui a pouquinho.